Olá! Era uma vez Demétrio, proprietário da empresa ABC. Na data de ontem, Demétrio teve conhecimento que seu motorista Romildo se envolveu em um grave acidente automobilístico e que, ao final da investigação, foi verificado que Romildo foi o responsável pelo sinistro, tendo atuado com dolo no evento danoso. Ainda, em razão do ocorrido, Romildo teve a perda da sua habilitação determinado pela autoridade competente. Sem saber o que fazer, Demétrio procura você, um advogado ou uma advogada especialista na área, para saber o que ele precisa fazer para solucionar o problema de Romildo na empresa de uma maneira mais econômica e em obediência à legislação trabalhista, uma vez que não tem outra atividade disponível para Romildo exercer na empresa. E aí, você saberia orientar Demétrio? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo, para ajudar esse canal a ajudar mais pessoas como você. Também é importante que você ative o sininho para receber nossas atualizações e deixe seu comentário abaixo. Assim, o YouTube entende que o vídeo é interessante e indica a outras pessoas. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é dispensa do empregado por justa causa. Espécies: ato lesivo praticado no serviço contra qualquer pessoa, ato lesivo praticado contra um empregador ou superior hierárquico, prática constante de jogos de azar, perda da habilitação ou dos requisitos para o exercício da profissão e atos atentatórios à segurança nacional. Então, vamos ao tema? Vimos nos vídeos passados sobre o tema dispensa do empregado por justa causa que as espécies de justa causa estão elencadas no artigo 482 da CLT, que assim dispõe: constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. Condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Desídia no desempenho das respectivas funções. Embriaguez habitual ou em serviço. Violação de segredo da empresa. Ato de indisciplina ou insubordinação. Abandono de emprego. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticada no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Ato lesivo da honra ou da boa fama, ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superior hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Prática constante de jogos de azar. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. E o parágrafo único diz que constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado a prática devidamente comprovado em inquérito administrativo
de atos atentatórios à segurança nacional. Neste vídeo, estudaremos as hipóteses de ato lesivo praticado no serviço contra qualquer pessoa, ato lesivo praticado contra o empregador ou superior hierárquico, prática constante de jogos de azar, perda da habilitação ou dos requisitos para o exercício da profissão e atos atentatórios à segurança nacional, respectivamente as alíneas J, K, L, M e o parágrafo único do artigo 482 da CLT. Vamos lá! Iniciamos então o tema com a hipótese descrita na alínea J do artigo 482 da CLT, ou seja, ato lesivo praticado no serviço contra qualquer pessoa. Esta hipótese trata de ofensas morais, que são calúnia, injúria e difamação, e físicas, praticadas no ambiente de trabalho. Não é exigido que o ofensor esteja trabalhando, mas apenas que o ato ocorra no ambiente de trabalho, que é assim considerado todo o ambiente onde o empregador exerça seu poder diretivo. A ofensa física caracteriza justa causa, mesmo que não provoque lesão corporal. Deste modo, as vias de fato constituem hipótese de justa causa. Atenção! A legítima defesa, própria ou de outrem, praticada dentro dos limites aceitáveis, elide a infração. Seguindo nossos estudos, temos ato lesivo praticado contra o empregador ou superior hierárquico, artigo 482, a linha K da CLT. Trata-se também de ofensa moral, calúnia, injúria ou difamação, ou ofensa física, praticada contra o empregador ou contra o superior hierárquico. A diferença dessa hipótese de justa causa para a anterior estudada é basicamente a vítima. No caso da linha J, o ato pode ser praticado contra qualquer pessoa. Nesta hipótese, o ato é praticado contra o empregador ou superior hierárquico. Ainda, no caso anterior, é exigido que o ato seja cometido no ambiente de trabalho. Neste caso, não interessa onde foi cometido, ou seja, não se exige que o ato seja praticado no ambiente de trabalho. Nesta modalidade de justa causa, a legítima defesa, própria ou de outrem, igualmente afasta a falta grave. A próxima hipótese de justa causa a ser estudada é a constante na alínea L do artigo 482 da CLT, ou seja, prática constante de jogos de azar. A doutrina não é unânime acerca do alcance da expressão jogos de azar. Ela não esclarece se a expressão se refere apenas aos jogos ilícitos ou a qualquer jogo de azar. A maioria afirma que pode ser qualquer jogo de azar, desde que praticado no âmbito do local de trabalho, ou, se praticado fora, que repercuta negativamente no ambiente de trabalho. A repercussão no ambiente de trabalho, trazida pela norma, é fundamental para a prática fora do ambiente de trabalho, porque a prática constante de jogos de azar tem obrigatoriamente que repercutir no ambiente de trabalho, uma vez que não caberia ao empregador julgar o comportamento do empregado em sua vida privada, se as atitudes do empregado não repercutirem no ambiente de trabalho. Esta falta grave exige a habitualidade da conduta, ou seja,
O empregador deve jogar constantemente, de forma que sua atividade laboral reste inequivocadamente prejudicada pelo vício. Ok? A próxima hipótese de justa causa a ser estudada é a perda da habilitação ou dos requisitos para o exercício da profissão, constante no artigo 482, a linha M da CLT. Esta hipótese foi incluída pela Lei 13.467 de 2017 e diz respeito aos casos em que o empregado, de forma dolosa, perde a habilitação ou os requisitos para continuar prestando serviços normalmente ao empregador. Esta espécie de justa causa somente é aplicável aos casos em que a profissão efetivamente não pode ser exercida sem a habilitação ou o requisito. Apesar de a conduta não ter relação direta com o ambiente de trabalho, indiretamente reflete nele, porque prejudica ou até mesmo inviabiliza a continuidade da atividade do empregado. Como exemplo, podemos citar o motorista que perde a habilitação para dirigir, o advogado que tem cassada a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, o engenheiro que tem o diploma universitário anulado em virtude de fraude praticada durante a graduação, dentre outros. Atenção! A conduta do empregado que enseja a perda da habilitação ou dos requisitos para o exercício da profissão tem que ser dolosa, e o dolo deve ser devidamente comprovado, sob pena de não configuração da hipótese. Por fim, tem-se a hipótese de atos atentatórios à segurança nacional, descrita no parágrafo único do artigo 482 da CLT. A doutrina amplamente majoritária considera que o parágrafo único da CLT não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo em vista se tratar de resquício do regime militar. Além disso, no regime constitucional vigente, não existe a possibilidade de condenação criminal sem o devido processo legal. Por fim, a hipótese em estudo não tem qualquer relação com a prestação de serviços. Entendido? Uma questão importante discutida pela doutrina é referente à dispensa por justa causa de empregado que participa de greve considerada abusiva. Como ensina Adélio Maranhão, a ilegalidade ou abusividade da greve não produz, por si só, a possibilidade de rescisão por justa causa dos contratos de trabalho dos empregados que participaram do movimento de forma pacífica. A súmula 316 do STF dispõe que a simples adesão à greve não constitui falta grave. Deste modo, somente ato abusivo que ultrapasse os limites do exercício do direito de greve pode ser caracterizado como justa causa para a rescisão do contrato de trabalho do empregado. Diante do exposto, com fundamento no artigo 6, inciso 1 e parágrafos 1 e 3, no artigo 9 e no artigo 14 da Lei nº 7.783 de 89, podem ser consideradas hipóteses de justa causa a participação do empregado em piquete obstativo com uso de violência ou coação, prática de atos pelo empregado que visem violar ou constranger garantias fundamentais de outrem, prática de atos do empregado que causem ameaça ou dano à propriedade ou pessoa, ausência injustificada do empregado escalado para participar de equipe de emergência montada por acordo entre as partes e persistência de abstenção do serviço após a celebração de acordo
convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Antes de encerrar o nosso vídeo, algumas considerações importantes devem ser tomadas. A primeira é que a justa causa pode ser praticada no curso do aviso prévio, o que acarretará na perda, pelo empregado, do direito ao restante do respectivo prazo, nos termos do artigo 491 da CLT. Segundo, é que a legislação trabalhista prevê outras situações de justa causa, além das hipóteses do artigo 482, como, por exemplo, o artigo 158, parágrafo único, que assim diz: constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior, ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. O parágrafo único do artigo 240 da CLT, que trata do cumprimento de horas extras pelos ferroviários acima dos limites da lei, em situações de emergência ou acidente que afetem a segurança ou a regularidade dos serviços, também traz hipótese de justa causa, qual seja, nos casos previstos neste artigo, a recusa sem causa justificada por parte de qualquer empregado à execução de serviço extraordinário será considerada falta grave. Além disso, a Lei Complementar 150 de 2015, em seu artigo 27, regulamentou as hipóteses de justa causa dos empregados domésticos. Então, vale a pena ler esta lei para provas de concurso. Para encerrar, cabe esclarecer que a apuração de qualquer das hipóteses definida como justa causa não exige maiores formalidades, cabendo ao empregador fazer prova da ocorrência da falta através de qualquer meio de prova lícito. Entendido? E aí, você conseguiu ajudar nosso amigo Demétrio com o problema trazido no início do vídeo? Se conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Conforme vimos no vídeo de hoje, pela perda da habilitação de forma dolosa, incide o empregado Romildo na espécie de justa causa descrita no artigo 482, a linha M da CLT. Assim, a rescisão do contrato de trabalho por justa causa é a medida adequada para o caso. Fácil, não? Agora, conte para nós se você já passou por uma situação parecida com a do Romildo, ou se você, sendo empregador, já passou por situação parecida com a de Demétrio. Coloque sua história nos comentários abaixo. Sua participação é muito importante para nós. E com isso, encerramos o nosso vídeo sobre dispensa do empregado por justa causa, espécies, ato lesivo praticado no serviço contra qualquer pessoa, ato lesivo praticado contra o empregador ou superior hierárquico, prática constante de jogos de azar, perda da habilitação ou dos requisitos para o exercício da profissão e atos atentatórios à segurança nacional. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não perca os próximos vídeos sobre direito do trabalho. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações, deixe seu comentário abaixo para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!